Então tivemos um início de semana bastante calmo e o Bitcoin ainda rejeita a 24.300. Hoje vamos olhar para isso extremamente. Ação de preço importante porque se o Bitcoin avilar abaixo de 22.576. Este é agora o nosso principal nível de suporte. Esta é a nossa abertura semanal anterior e, portanto, vamos continuar monitorando essa faixa de preço aqui com uma resistência de 23.795 e um suporte de 22.576 francotiradores. Há muito que eu quero cobrir hoje porque como os mercados estavam bem laterais, eu fui em frente e rotulou algumas dessas peças do quebra-cabeça para esta atualização da meia-noite para falar sobre as perspectivas de curto e longo prazo e o que você notará que é que o SP500 agora é um quebra-cabeça de baixa peça porque ainda não violamos essa alta recente. Se conseguirmos ficar acima dessa alta em torno de 4.200 para o contrato futuro de mini, isso seria uma confirmação de um potencial reversão na tendência, mas até agora temos apenas uma formação mais alta mais baixa e agora que estamos vendo alguns dias vermelhos nos mercados de ações, o Bitcoin também não tem um desempenho tão forte e o que é muito importante para o Bitcoin agora é a razão pela qual o Bitcoin não está funcionando tão bem é porque contra o SP500 você pode ver que estamos claramente mostrando fraqueza. Formando essa alta mais baixa e o par de dólares americanos do Bitcoin formou uma alta mais alta, mas ainda não conseguimos superar os mercados de ações e assim Bitcoin ainda está claramente abaixo do desempenho, os mercados de ações enfrentando grande resistência e até que possamos obter uma quebra acima de 23%. 795 ou 24.300 é quando podemos começar a assumir mais metas de alta para Bitcoin e eu também tenho esse gráfico de Ethereum para Bitcoin como um neutro. Peça do quebra-cabeça agora porque, assim como o SP500, ainda não superamos essa alta de consolidação recente até agora. Formamos apenas uma alta mais baixa para o gráfico Ethereum para Bitcoin. O que estamos monitorando agora é este nível de 65.000 Satoshi como nosso principal suporte e, em seguida, se pudermos obter velas acima de 76.000 Satoshi seria a confirmação de uma fuga potencial. Curiosamente, o ouro acabou de se mover acima de um nível muito importante aqui em 1764. Então isso também é algo que estamos monitorando porque parece que estamos começando a ver o ouro voltar a essa faixa, onde ele pode abrir a porta para 2.000 novamente assim continuaremos. Para monitorar o ouro e os efeitos que ele tem sobre o Bitcoin, a capitalização total de mercado, você pode ver uma peça de quebra-cabeça de baixa porque ainda não ultrapassamos 1.132 trilhões de dólares. Este é um nível de resistência muito importante e até agora estamos vendo a capitalização total de mercado nem mesmo testar essa área extremamente importante já estamos vendo um empurrão de volta para o lado negativo e, portanto, teremos que monitorar de perto isso. Direi que há uma peça de quebra-cabeça de alta para o ambiente macro e este é um quebra-cabeça de alta peça porque isso presumiria que talvez tenhamos visto um fundo para Bitcoin e agora podemos ver outra baixa mais alta chegando porque o TI até agora chegou ao topo. Estamos começando a nos acalmar aqui. A força do dólar americano é claramente o que estava afetando o Bitcoin e agora que estamos nos movendo abaixo de 106,56. Este é um sinal extremamente positivo de que poderíamos ter visto o TI chegar ao topo na mídia a curto prazo e que ela está pronto para vir e testar seu média móvel de 20 semanas como nível de suporte. O TI estar em uma tendência de alta nas últimas semanas é o que causou todo o caos nos mercados. É claro, com o fortalecimento do dólar e assim ver o TI até agora caindo é uma peça de quebra-cabeça muito positiva e otimista que sim. Talvez possamos ver alguma desvantagem de curto prazo no imediato curto prazo, mas isso não significa que temos que cruzar abaixo de 17.600 para Bitcoin e, portanto, o que isso pareceria é talvez se violarmos abaixo desta abertura semanal anterior às 22.576. Nós viemos e testamos esse nível de 20.000 novamente para potencialmente formar aquele mínimo mais alto ou talvez até formar um baixo mais baixo, quem sabe 17.204. É o suporte de alcance na pior das hipóteses, se começarmos a ver alguma desvantagem aqui para o Bitcoin. Mas com o TI se acalmando, acho que na macro ele coloca isso. 100 dólares 17.600 como um lugar muito desafiador agora para a ação do preço chegar, a menos que comecemos a ver o dólar reverter e tendência a quebrar acima de 106,56 então. Podemos começar a assumir que o dólar americano está se fortalecendo novamente, mas até agora eu diria que a melhor peça do quebra-cabeça que temos na mesa agora é que o TI
Ao lado dos mercados de ações estão começando a se acalmar. Os mercados de ações têm estado de lado nos últimos 30 dias. Se olharmos para a vela mensal SP500 que você pode ver por último, a vela do mês para junho e julho tinha exatamente a mesma faixa de preço e, portanto, não vimos muita ação desde junho e Bitcoin também não formando mais mínimos. O ímpeto certamente está desacelerando para o lado negativo. Eu diria que existem algumas peças de quebra-cabeça de alta que os mercados de ações poderiam. Veja a continuação para o lado positivo e isso é, você sabe, uma parte do TI agora movendo-se para o lado negativo que os mercados de ações têm seguido até agora com esse rompimento é. Então eu não ficaria surpreso se o contrato futuro de mini quebrasse acima de 4.200 e isso certamente seria um caso muito bom para Bitcoin. Mas para Bitcoin agora, 24.300 é o nível de resistência mais importante. É isso que teremos que continuar monitorando e desculpe, há um cachorro no fundo e há raios lá fora e assim. Peço desculpas se você ouvir o cachorro no treinador, mas está tudo bem porque este é um sucesso de atirador de elite de atualização à meia-noite comum para o algoritmo do YouTube. Se você apoiar essas atualizações, veja o que temos. Anand e Shao na transmissão ao vivo Thomas agradecem por postar atiradores na criptografia descontínuo sobre Bitcoin tomando uma xícara de café agora, certamente tomando uma xícara de café e um expresso. E o mais importante é que percebamos em que alcance estamos. Então 23.795 a resistência mais importante e 22.570. O nível de suporte mais importante, uma quebra abaixo de 22.576, que é a abertura semanal anterior, abre a porta para alguma volatilidade para o lado negativo e se pudermos voltar para 24.000 a qualquer momento, o Bitcoin pode ver algum acompanhamento com esse movimento que seria o cenário mais preferido para os touros. Vamos ver o que acontece. O TI está começando a se acalmar. Então, eu sinto que neste momento podemos colocar o teste de 17.600 fora da mesa e apenas assumir que estamos começando a ver o caminho de menor resistência. Na verdade, que é sempre lateral para um pouco mais alto anunciar que eu entrei. 22.900 short em BTC. Então você entrou em torno de 23.000. Eu não diria que é uma boa entrada para uma posição curta, pois eu tenho dito que você sempre quer encurtar a resistência certa e a resistência estava em 24.000. Se você tem posições curtas em torno de 24.000, então agora você está em uma posição bonita, porque você pode definir seus stop loss aqui em 24k se voltarmos para cima. Então você está bem, mas tomando uma posição curta em 23.000 na extremidade inferior desta faixa, você sabe que está antecipando um potencial colapso, mas não é realmente a melhor posição, eu diria. Então eu certamente não iria muito tempo aqui então. Se você tiver que comprar uma tigela de chipotle amanhã e você precisar dessa troca, eu diria que curto é a favor agora versus longo. Então você sabe que eu não escolheria um long over short agora só porque seria difícil configurar um stop loss. Mas se você for curto, você ainda pode configurar o stop loss em torno de 24.000 e isso ainda seria uma desvantagem mínima. Mas você sabe uma quebra abaixo de 22.576. Talvez isso possa ser um jogo de colapso lá, onde você tem algumas ordens de parada automática, porque esse seria um nível de suporte muito importante que é violado, que é a abertura semanal anterior que, a propósito, é o que segurava o Bitcoin. A partir dessa alta mais alta recente que se formou para que a abertura semanal anterior seja super importante, nada diz que estou com você desde o início, você deve se lembrar. Eu definitivamente agradeço muito pelo longo tempo que o apoio Love Crypto diz me diga como recuperar meus 300.000 bem, espero que você não tenha isso em Luna. Bem, esta é uma atualização da meia-noite atiradores que eu queria dar a vocês. Meus pensamentos rápidos sobre o que está acontecendo nos mercados e o que estou monitorando atualmente. Acho que a coisa mais importante a se perceber com Bitcoin é que estamos sendo mantidos para baixo. Estamos com desempenho inferior ao SP500 agora e até agora só formamos uma alta mais alta na mesma consolidação enfrentando resistência assim. A menos que os mercados de ações possam nos dar mais alguns dias verdes e o Bitcoin possa voltar para 24.000. Temos que esperar que essa área negativa esteja em jogo até 20%. 000 a alta histórica anterior de 2018. Não espero que os tapetes sejam puxados. Não espero que peguemos uma faca caindo a qualquer momento aqui em breve com o TI começando a se acalmar. E então eu diria que o ambiente fora do Bitcoin agora é muito positivo. É muito bom para o preço que o Bitcoin em si está com um baixo desempenho nos mercados de ações. Talvez porque ainda estamos em um ambiente de risco, mas isso pode mudar muito rápido para que você possa ver o Bitcoin de volta dentro deste canal, e é por isso que eu estava dizendo que ainda estávamos enfrentando resistência e não para assumir posições longas. Ainda não recebemos a confirmação de um rompimento e estamos claramente de volta a essa consolidação. Então ainda estamos consolidando enquanto o SP500 que você poderia supor que na verdade já se afastou de sua consolidação e saiu dela porque está de volta a essa consolidação se o Bitcoin
Bitcoin estivesse de volta à consolidação em que os mercados de ações estavam, estaria em 30 mil agora. Mas porque está com baixo desempenho nos mercados de ações, ainda não estamos vendo isso. Então o Bitcoin ainda tem luz verde. Eu diria que o ambiente ainda está maduro para o Bitcoin quebrar para 28 mil. Mas quanto mais tempo demorar, quanto maior for a probabilidade de que esse ambiente possa mudar para o lado de baixo, e isso não seria uma coisa boa para o Bitcoin. Então você sabe que eu diria que o tempo é importante agora, assim como o preço. E o teorema no gráfico Bitcoin será algo que estou monitorando. Na verdade, vou encerrar com isso o teorema que o emparelhamento do dólar americano pode estar nos dando uma confirmação antecipada se o Bitcoin quer ou não quebrar mais abaixo de sua abertura semanal anterior em 22.500, porque o gráfico Ethereum para Bitcoin está fazendo com que o teorema do par do dólar americano tenha um desempenho inferior ao Bitcoin. Agora estamos testando a abertura semanal anterior aos 15.97. Se quebrarmos abaixo de 1.597 para Ethereum, então 1.440 volta para a mesa. Abre uma porta muito grande aqui para ver até 10% de desvantagem e, portanto, se o Ethereum quebrar 1.597, essa pode ser a nossa primeira confirmação de que vamos ver uma desvantagem contínua se mantivermos acima de 1.597. Isso seria muito positivo. Peça do quebra-cabeça. Mas espere volatilidade, porque esta é uma faixa muito grande em que o Ethereum está. 1.760 é a maior resistência nesta faixa e o maior suporte em 1.277, e então tudo isso em tração certamente poderia estar na mesa aqui para Ethereum, e com isso foi um ótimo embrulho para esta transmissão ao vivo. Obrigado pessoal por assistirem a esta atualização da meia-noite em uma segunda-feira. Que começo de semana calmo. Vamos ver o que acontece com o Bitcoin dentro disso. Alcance de 22.576 como nosso principal suporte e 23.795 como nossa maior resistência, e vejo vocês na próxima vez. Atiradores de elite.